Vamos então dar sequência, vamos usar mais algumas ferramentas e alguns outros modificadores também. Né? Eu vou fazer o seguinte, vou clicar com o scroll do mouse para que eu possa escolher uma nova janela de visualização e vou escolher a janela de visualização da direita, né? Essa janela aqui de baixo da perspectiva. Vou dar um clique nela, perfeito, eu estou então visualizando aqui o meu projeto do lado direito. Vou vir aqui nas ferramentas de linha, né, nos splines, e vou selecionar entre elas uma ferramenta Bezier, que dá para a gente criar uma linha de forma aí, né, vamos dizer, de forma manual, né? Não é uma linha pronta. Eu já tenho aqui alguns outros tipos de linha pronta, como arco, círculo, hélice, né, que faz aí um formato de hélice, retângulo, entre outros. Então são linhas já com formas, essa aqui não. Quando eu seleciono a ferramenta Bezier, eu dou um clique, né? Isso aqui tem vários programas, bem provável que vocês já tenham utilizado ela antes. Dou um primeiro clique, ele faz então para mim um ponto ali. A partir do segundo clique, né, se eu clicar, manter pressionado e soltar, ó, ele faz então a curva. Ele fez ali uma curva. A mesma coisa na terceira. Vou clicar aqui abaixo. Perfeito. E vou soltar. Então eu tenho aqui uma curva, né, em forma de S com apenas 3 pontos. Eu posso, depois que eu fizer, clicar sobre o ponto, ó, trabalhar aqui a posição dele, né, trazendo um pouco para o lado e assim por diante. Então eu consigo aqui de forma fácil com os modificadores, né, os manipuladores, editar e manipular essa minha linha. Ok, eu fiz aqui então a minha linha, minha edição, e vou aplicar um modificador bacana nela. Aqui nós temos aqui o Subdivision Surface, que nós já vimos e utilizamos ali num objeto que eu deixei acima da mesa, né? Pode ser ali uma vasilhinha, um objeto semelhante a um cinzeiro. Aqui nós vamos utilizar o LAT. O LAT, ele é utilizado basicamente em linha, para dar formas às linhas. Então, se eu crio uma linha em forma de S e aplico esse modificador, eu vou deixar ele aqui um pouquinho do lado, ó, mais ou menos nessa divisão, ele vai dar um efeito de um vaso para esse meu objeto. Como que funciona? Ele vai, então, completar ele até a linha. Então, vamos supor que ele completasse aqui, ó, essa linha inferior, toda essa linha horizontal e essa linha superior. E vai espelhar esse mesmo lado aqui para o lado direito. Então, ele vai criar para o outro lado essa mesma forma que eu tenho do lado esquerdo. Olha que interessante. Como que eu utilizo ele? Eu vou colocar, então, a minha linha aqui, assim como eu fiz no plano, né, abaixo da minha subdivisão. Então, clico, seguro e arrasto e ele fica pertencente ao objeto. Então, percebam aqui que nós temos, ó, como depois ainda modificar e manipular esse objeto. Vou dar um Ctrl Z para deixar padrão. Aqui não fica legal, né, a visualização. Vou passar aqui, por exemplo, para a minha perspectiva, para que vocês possam ver o que aconteceu aqui com o nosso objeto. Vou deixar ele, Ctrl Z. Ele está ainda aqui no spline, ó. Eu quero mover o objeto, então, na verdade, ele está selecionado o spline, mas se eu clicar aqui em spline e movimentar, ele vai movimentar o objeto em si. Então, vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer e vou mover aqui o LED. Aí ele move todo o objeto. Então, presta atenção, você não pode mover em si a sua linha, senão ele edita, obviamente, ali o objeto. Você sempre que quiser mover ele, clica em LED e faz aqui a alteração. Então, nós temos aqui esse objeto, ele não ficou assim, vamos dizer, perfeito. Olha que ele está bem torto, justamente porque vou dar Ctrl Z para que vocês possam entender o motivo desse objeto ter ficado torto. Vou pressionar aqui, né, refazer somente uma vez, vou pressionar o botão do meio do mouse e vou voltar aqui para a direita. Ok, vocês vão perceber aqui, ó, vou desfazer mais uma vez, que ele tire o modificador ali, que a minha linha ela não ficou muito perfeita, né, de acordo com a posição dele. Então, o que acontece aqui? Ele vai descer um pouquinho até chegar nesse ponto, ó, e aqui é a mesma coisa, ele também não ficou tão correto. Eu vou clicar sobre a linha, spline, vou então descer ela um pouquinho, até mais ou menos, deixa eu aproximar mais, ficou mais ou menos certo, até ela ficar aqui posicionada com essa linha azul. Perceba que ela até ficou azul justamente para me ajudar ali, ó, a posição. Então ele está mais ou menos certo ali naquela área. Quanto mais um eu der, mais perfeito eu coloco ele. Ok. Aqui então eu tenho um ajuste um pouco melhor, né, desse meu objeto. Vou clicar nesse ponto de cima, também consigo editar separadamente, né? Vou deixar ele um pouquinho mais acima, um pouquinho mais para fora, assim. Aí, beleza. E vou novamente arrastar para baixo aqui, né, do LED, para ele aplicar
é o meu modificador. Agora, então, eu tenho o quê? Eu tenho um objeto um pouco mais nivelado, um pouco mais correto. Vou pressionar aqui, voltar nele, né, clicando em LED, vamos puxar para o lado. Percebam, então, que ele deu uma modificada. Mas, dependendo do ângulo de visão, agora sim, ó, se eu estiver no mesmo ângulo de visão que eu estava anteriormente ali, eu vejo que o objeto ele está um pouco mais correto, tá joia? Deixa eu aproximar aqui novamente no nosso objeto. Percebam então que ele está mais certinho, né? Então ele está meio contorcido. Isso aí nós conseguimos visualizar ali que é como se ele tivesse aplicado aí, né, uma torção, mas ele está agora mais de forma unânime, mais correto, mais exato. Mas se eu continuar, por exemplo, modelando a minha spline, eu consigo ainda aí chegar, né, a um objeto mais perfeito. Na próxima aula nós vamos dar continuidade nisso.